Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo a mais um programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado do meu querido amigo, parceiro, companheiro pastor de batalhas, Silvio Oliveira. Silvio Oliveira. Estou acostumando com o Silvio Oliveira. Muito agradecido, pastor, mais uma vez estarmos aqui nesse programa que já está virando para a glória de Deus um sucesso. Espera um sucesso para Deus, principalmente. Não, principalmente. Inclusive, nós vamos chegar num tema nesse sentido, sobre humildade, sobre se exaltar, mas hoje o tema é um pouco diferente. O tema é sobre uma pergunta: o que está acontecendo? Ou seja, o que está acontecendo no mundo, pô, com tantos acontecimentos? Tem hora que nós não entendemos. É verdade. E nós mesmos nos perguntamos: o que está acontecendo, pastor? Entes queridos sendo levados, partindo, amigos, pandemia, problemas na educação, problema na saúde, em vários setores da sociedade. Está acontecendo tanta coisa. Será que isso está na Bíblia, pastor? Sim, está sim. É que as nossas consciências ficaram mais sensíveis por conta de tudo aquilo que a gente tem presenciado nesses últimos tempos com a pandemia, né? Porque com a pandemia veio a crise econômica também, já tínhamos milhões de desempregados, o número aumentou, né? Sim. Milhões de só no Brasil, né? Só de falar no Brasil, de brasileiros que já estavam vivendo na linha de miséria, abaixo da linha da pobreza, aumentou também, parece que chegamos aos 20 milhões de brasileiros passando fome. Fora as tragédias, essa tragédia no sul da Bahia, por exemplo, você viu ali? Sim, sim. Né, o que ocorreu ali mais de 11 cidades, não, mais de 50 cidades, se não me engano, com 11 mortos já confirmados. Fora o que acontece no mundo também, né? No mundo, com todas as tragédias que têm ocorrido, como a erupção de um vulcão ali, né, nas Ilhas Canárias, se não me engano, na África, né? Enfim, né? Tudo isso nos leva a perguntar o que é que está acontecendo mesmo. Né? Embora, pastor, essas tragédias, essas histórias de tragédias tenham ocorrido ao longo da nossa história. Sim. Né? Talvez a gente esteja um pouco mais atentos, porque agora a informação é mais rápida. Né? Então, o que acontece lá no Japão, a gente já fica sabendo na mesma hora aqui no Brasil. Sim. Né? Então, talvez isso com a pandemia, tenha deixado a gente mais sensível. Mas o mundo tem sofrido, né, desde a queda, né? Desde Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, quando começou a entrar o sofrimento na criação, nós começamos então toda essa jornada de tragédias, catástrofes, terremotos, porque tudo isso é decorrente da presença do pecado no mundo. Sim. Né? Uma vez que o homem pecou, o poder do pecado também afetou toda a criação. Então, por isso que nós temos aí tsunami, terremotos, furacões, tornados que aconteceram lá nos Estados Unidos, que mataram quase 90 pessoas nos Estados Unidos agora, nesse momento. Né? Acabou ali com o armazém da Amazon, coisa horrível. Não existe aquela questão de país de primeiro mundo que vai escapar. Não. Obviamente nós ficamos sabendo através da mídia que hoje está rápida, como o pastor disse, nas redes sociais, hoje existem furos de reportagem. Sim. Mas o pastor acredita que isso também seja de acordo com profecias bíblicas também ou não? Sim, sim. Como eu disse, né, a partir do momento que o pecado entrou no mundo,
a dor, o sofrimento e a morte também entraram. Sim. Né? Então está tudo profetizado, né? Que as coisas só piorarão. Né? O próprio sermão escatológico de Jesus, que está registrado em Mateus 24 e 25, que é chamado de o Apocalipse de Mateus, Sim. né? Ele revela exatamente esse aumento da dor e do sofrimento no Sim. mundo antes da chegada da segunda vinda do nosso Senhor. Mas também em Mateus diz que o próprio Jesus disse que no mundo teria. Ele disse aos seus discípulos, Sim. nós como discípulos também, Sim. temos que nos preparar para passar por aflições, porque Sim. ele disse, no mundo tereis aflições, Sim. vão ter problemas, dificuldades. Ele não falou, não, vai ser um mar de rosa. Né? Mas existe uma diferença de nós vermos na Bíblia, ouvirmos e passarmos, passarmos por isso, pastor. Você muito imagina, difícil, né? É muito difícil. Imagina, pastor, né? No final do século XIX, na entrada para o século XX, o homem chegou numa confiança tamanha na sua capacidade de inteligência e tal, que julgou que não precisava mais de Deus. Puxa vida. Porque a ciência explicava tudo, a ciência fazia tudo, então não precisava, que a Bíblia é um livro antigo, né? E que precisava ser deixado de lado, e então agora a ciência era a deusa da humanidade. O que aconteceu? Então eles disseram o seguinte, olha, com o avanço da tecnologia, a gente não vai ter mais dor, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais guerra, etc, etc. O que aconteceu? Sim. Em 1914 estourou a primeira grande guerra mundial. Foi um balde de água fria para um monte de intelectuais. Né? E no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, estourou o quê? A gripe espanhola, Puxa. que matou mais gente do que em toda a Primeira Guerra Mundial. Então é uma coisa assim, eles poderiam dizer, o que é que está acontecendo? É o alerta de Deus, né? Nós estamos vivendo sob a bandeira do pecado, então é isso que vai acontecer, e vai piorar. E o que nos deixa mais abismados, né, com relação a tudo que, não só que está acontecendo, mas desde que, né, o mundo existe, sempre teve catástrofe anunciada, profetizadas pela palavra, o caso de Noé, né? Mas o mais interessante, o pastor falou da Primeira Guerra Mundial, né, Grande Guerra Mundial. Mas houve alguns sinais também. Por exemplo, o Titanic, o pastor não acredita que foi um sinal de Deus, porque aquelas pessoas, os construtores daquele navio, achavam que aquele navio não ia afundar, é uma tecnologia nova. É exatamente isso que eu estava falando, né? Que eles confiavam tanto na tecnologia, né? Porque o Titanic, ele afundou na sua viagem inaugural, em 1912. 2 anos antes da Guerra Mundial. Exatamente. Né? Então já são avisos de Deus, né? Porque o homem começa a confiar muito nas suas capacidades, nas suas forças, nos seus recursos e acaba se esquecendo que somos meras criaturas, né? É o que eu tenho dito a respeito dessa pandemia, né? Tinha gente que se sentia o dono da sua vida, o senhor do seu destino, o capitão do seu barco, o barco da sua vida, mas esse pequenino vírus acabou com tudo. Sempre tem um aviso de Deus, eu acredito. Sempre tem um aviso. Um aviso. Aquele tipo de aviso assim, olha, vocês não são autossuficientes, vocês não são independentes, vocês dependem de mim. Né? Quem imaginava que ia surgir uma pandemia, que não houvesse um remédio, uma vacina, no momento, né? Porque o homem achava, não, daqui para diante vai ter remédio para tudo, para resolver tudo. Sim. E de repente acontece algo que deixa o mundo. Porque na verdade, quando nós falamos sobre o que está acontecendo, obviamente vem um mundo, né? Porque é mundial o que está acontecendo. Mundial, mas nós pensamos no Brasil. E no Brasil, o que o pastor acredita? Porque existem muitas especulações com relação aos acontecimentos, se realmente são proféticos. Né? Pessoas, se assim, Jesus está voltando, querendo agir de uma forma oportunista, no sentido da religião, para as pessoas irem para aquelas religiões, né, que pregam a volta de Jesus. Sim, o pastor usou muito bem a palavra, oportunistas mesmo, né? Sim. Porque quando um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, o irmão vai se lembrar,
A Alemanha tinha sido derrotada na primeira, passou um perrengue enorme, né, para tentar se reerguer. Aí veio o estouro, a explosão da Bolsa de Valores de Nova York, lá em 1929. Foram mais para o fundo do buraco. Aí surgiu alguém lá, né, falando que seria o salvador da pátria, literalmente, né, que foi o Adolf Hitler, né? E aí todo mundo foi atrás dele. Foi um oportunista de plantão, né? E todo mundo deu poder para ele, entre aspas, levantar a Alemanha. E infelizmente a Alemanha nazista, né? Quando a gente passa por essas crises assim, nacionais, até mundiais, todo mundo espera por um salvador da pátria. Sim. Né? Todo mundo espera. Seja no campo da religião, seja no campo da política, né? Todo mundo vai atrás de alguém que possa salvar. Foi o que aconteceu na época de Cristo. Israel estava passando em que o campo, ou seja, o país, não era nem país na época, Israel estava sofrendo com as perseguições sob domínio de Roma. Isso, exatamente. E eles queriam... O Messias. Queriam um Messias. Só que hoje eu percebo que existe ao contrário. Existem vários, né? Se fosse hoje, vários Messias se apresentando. Sim. E está na Bíblia. Sim. Aqui em Mateus, no capítulo 24... Jesus ele está ali saindo do templo, Sim. E ao sair do templo ali, obviamente os discípulos eles ficam abismados com a construção. Sim. E eles falam assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. É que eles não viram as estruturas que existem hoje. Eles iam ficar mais abismados ainda, mas naquela época era novidade aquela estrutura. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aqui já tem uma introdução, mas aqui no verso 4, Jesus ele responde aos seus discípulos com relação ao fim dos tempos, porque eles perguntam também, será que é o final dos tempos? Jesus respondeu e disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. É isso que é o oportunismo que nós estávamos falando agora, pastor? Sim, e olha que Jesus disse isso há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, já alertando, né, os discípulos de que apareceriam esses falsos cristos, né? Jerusalém foi destruída 40 anos depois desta palavra de Jesus para os discípulos, né? No ano 70 da nossa era, né, Jerusalém foi arrasada e literalmente isso se cumpriu, não ficou pedra sobre pedra. Os romanos arrasaram o templo, né? Sim. Mas o que mais chama a atenção, depois o pastor deve falar sobre o restante do discurso de Jesus, Sim. é que tudo está se cumprindo, né? Então, em todos os momentos, houve quem se levantasse e dissesse ser o Salvador, o Cristo, né? Enfim, né? Aquele que haveria de trazer a salvação para o povo, principalmente para o povo de Israel, né? Sim. Então, está tudo profetizado. Então, não há por que duvidar, né? Porque Jesus profetizou, né? Disse o que ia acontecer, aconteceu e está acontecendo. Pastor, sabe qual que é a maior dificuldade nossa como pastores? Na verdade, é no sentido que nós procuramos pregar a palavra, literalmente, no seu sentido, na sua essência. Mas hoje eu vi um vídeo de um índio pregando o evangelho, com microfone, bem trajado de índio na sua aldeia, só que de uma forma, assim, distorcendo a própria palavra, né, dizendo Jesus está voltando, mas ele apresentava um outro Messias, e um outro vídeo também de uma jovem dizendo que esses dias seria como a barca de Noé. Interessante, né, porque não era uma barca, né, a arca de Noé, e comparando a arca de Noé com a igreja de Cristo. Entendi. E aqui existe uma analogia do templo que Jesus disse, que esse templo ia ser derrubado. E qual templo que ia permanecer nesse sentido? Porque um templo, a igreja, ela vai ser salva no sentido, né, que Jesus veio para salvar a igreja. É isso, não? Paulo nos ensina que nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, somos o templo, no singular, o templo do Espírito Santo.
Então, a igreja é o templo do Espírito, é a igreja que permanece, é a igreja que prevalece, né? Mesmo em vindo as inquietações dos últimos tempos, a igreja vai passar por lutas, claro, obviamente, por dificuldades, porque Jesus mesmo disse, o pastor mesmo trouxe esse versículo, que no mundo nós teremos aflições, então nós vamos passar por dificuldades, sim, estamos passando, exatamente. Né? Então, mas nós prevaleceremos pela presença do Espírito em nós. Olha, né? Interessante, é tão interessante, porque é algo sobrenatural. Por isso que tem aquele versículo, né, que eu fico sempre coçando a cabeça, né? E aquele que perseverar até o fim, será, o 13. Será salvo. É aqui o 24:13 que diz assim, olha. Aquele que perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Ou seja, só que não é bem assim. É o evangelho pregado e assim vem o fim. Existe um processo. Aqui não está detalhado, né? Aqui não está detalhado, ou seja, há um processo, sim, da evangelização mundial. Quando a última criatura ouvir a respeito do evangelho, não significa que ela vai aceitar, mas quando ela ouvir, aí está tudo pronto para ser. E a própria palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso no final de tudo, né? No final de tudo. Sim. Quando todos nós estivermos diante da própria presença manifesta do nosso Redentor. Todo olho o verá, né? Então todos nós estaremos diante dele. Aí sim, todos haverão de reconhecê-lo como Senhor. Mas aí já não tem mais oportunidade de salvação, arrependimento, nem nada. Só para entendermos mais um pouco, pastor, eu vou ler aqui a partir do verso 3, que eles estavam assentados, aliás, Jesus, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, sempre os seus discípulos, né? Em particular, já não tinha aquela multidão, estavam eles em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Abrindo parênteses assim, sobre o sinal. Já conversamos isso sobre sinais. E aí Jesus respondendo disse, acautelai-vos que nem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvirei de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aí que entra a questão do processo. Exatamente. Que ele vai chamar depois de princípio das dores, né? Sim. Então, guerras, fomes, pestes, né? Nesse texto aqui seria até quando, mais ou menos? Eu tô parecendo um discípulo de Jesus. Aliás, nós somos discípulos, né? Nós somos discípulos. Nós não temos como identificar o tempo, né? Sim. Por exemplo, já ultrapassamos 2000 anos desde que Jesus disse isso. Sim. Por que não aconteceu ainda? Né? Por causa da misericórdia de Deus. Porque provavelmente o Senhor Deus tem, provavelmente não, com certeza Deus tem gente nas gerações futuras que ainda não nasceu, que Ele tem separado para si. E que vão precisar nascer, crescer, se entregar a Cristo e fazer a obra do Senhor. Ele está esperando que esses servos e servas nasçam, ainda estão lá na frente. Por isso que nós ainda não recebemos a segunda vinda de Jesus. Né? Então é uma maneira, é uma forma da misericórdia de Deus, esperando essa geração que ainda vai nascer, né? E também uma oportunidade de arrependimento. Enquanto ele não volta, nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. E também de vivermos uma vida de acordo com a vontade dele. Por exemplo, em Apocalipse diz, Maranata, ora vem Jesus, né? Então, é viver o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. O pastor falou sobre misericórdia. Eu gosto muito dessa explicação. Eu já ouvi dele, mas eu não consegui gravar porque ele... O pastor é bem detalhado no sentido de ensinar sobre a palavra misericórdia. O que quer dizer, pastor, misericórdia? Eu aprendi isso de um professor de aconselhamento, pastor Antônio da Lapa dos Santos. Ele já é falecido, mas um grande amigo. Ele que colocou esse ensino para nós quando ele fala sobre misericórdia. Misericórdia, etimologicamente, vem de misermão, córdia ou cardia, coração. Então, a mão que sai do coração. Olha. Né?
Então, quando Deus se compadece da nossa miséria, sai uma mão do coração dele na nossa direção. Puxa, para nos ajudar. é bem profundo. Muito. Muito profundo esse Por isso, sentido. quando a gente fala que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis e que se renovam a cada manhã, né, é para nós nos alegrarmos. E o poder de Deus é tão grande na nossa vida. Para a glória do Senhor, ali na Igreja Batista Nova Vida, nós temos sentido isso para a glória de Deus. Nas nossas reuniões, culto de oração, Sim. até nos cultos de... Apesar das tristezas, né, pastor? Sim, pastor, que né? já entrou no outro tema de outro programa sobre alegria no sofrimento. Alegria no sofrimento. Nós estamos vivendo esses tempos ruins, né, que tem trazido tristezas também, preocupações, mas também Deus tem se manifestado, né? Sim. Tem provado que certamente aquilo que estamos aguardando, a segunda volta do nosso Senhor Jesus, é sem dúvida nenhuma algo que nós devemos nos agarrar mesmo. Né? Sim, eu vou continuar aqui porque o tempo está passando, pastor, e eu parei aqui, que ele diz assim no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são, aí agora que o pastor disse, a partir do verso 8, que ele diz, essas coisas, aliás, anterior ao versículo 8, são o princípio das dores. Princípio das dores. O pastor acredita que nós estamos vivendo isso? Ainda estamos vivendo nesse chamado período princípio das dores. Sim. Então você pode ter uma ideia. Tem data para terminar? Não, então. Tem, né? Tem. Nós temos que ficar atentos, por isso estudar as escrituras é de fundamental importância, porque devem ocorrer fatos que apontem para a conclusão de que estamos chegando sim no tempo final da história da humanidade. Isso vai depender de estudioso para estudioso, mas eu vejo dois eventos que nós precisamos estar atentos, né? Em primeiro lugar, Jerusalém. Nós temos que olhar para a cidade de Jerusalém e ver o que está acontecendo lá. Porque, para mim, Jerusalém é o relógio do mundo. Né? Sim. Então, o que acontecer lá tem repercussão para o mundo inteiro. Por isso que Deus diz, ore pela paz em Jerusalém. Né? Então, eu acho que Jerusalém é um dos lugares que nós temos que colocar a nossa atenção em relação ao final dos tempos. E outra coisa importante que também está ligada a Jerusalém é o surgimento do anticristo, que não é um anticristo qualquer. Sim. Tem que ser um líder mundial, reconhecido e legitimado pelas nações, né? Que vai surgir, vai ter um poder extraordinário, tanto político, econômico, como sobrenatural, porque será possuído por Satanás, né? E no surgimento desse líder mundial, né? Que o mundo anseia, Sim. o mundo todo anseia, né? Aí nós temos a evidência de que estamos muito próximos da volta de Jesus. Sim, a partir do verso 9 do capítulo 24 de Mateus, que nós estamos lendo, fala sobre um tipo de perseguição que Jesus alerta os seus discípulos. Diz assim, então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, aí já entra a questão da cronologia, que nós não sabemos qual é. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso, aí que entra, Jesus volta a falar sobre os falsos profetas. Sim, sim. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso daqui é muito profundo no sentido negativo, pastor. Sim. Porque o amor é tudo. Deus é amor. E o amor que se diz aqui é o amor sacrificial. Agora, uma coisa importante que deve ser destacado aqui, pastor, é que o crente nunca terá amizade com o mundo. Nunca. Puxa. Nunca. O mundo sempre será o seu inimigo. Tá? Por isso que nós vamos ser sempre perseguidos. Imaginar que nós vamos ter paz com o mundo ou com a presente era má, né? Porque o mundo jaz no maligno. Sim. E o príncipe deste mundo é Satanás. Então nós não temos nada a ver com esse mundo. E é por isso que nós vamos ser perseguidos. Então muitos vão abandonar a fé por conta da pressão, né?
da perseguição, vão esfriar sua fé, vão preferir estar de bem com o mundo do que ser contra ele. E quando se fala em mundo, nós já aprendemos no sentido, o mundo pode ser pessoas, pode ser o planeta, o sistema, a cultura, sim, a política. E qual deles abrange nesse sentido do mundo que o pastor diz? Tudo aquilo que rege esse presente século. Seria tudo. As coisas materiais nesse sentido. Valores culturais, materiais, espirituais, religiosos, tudo. E é por isso que está tendo muita inversão de valores nesse sentido. Está preparando, né? Está preparando. Está preparando para a igreja apóstata. Eu gosto muito desse versículo 13, nós já citamos ele, no sentido de quê? Porque nós, cristãos, que buscamos a Deus, oramos, estudamos a palavra, existe uma palavra-chave aqui que é perseverar. Pastor, o que o pastor... Perseverar. Temos poucos segundos para falar sobre perseverar, mas é manter firme o nosso passo, apesar das adversidades. Né? É isso. O pastor já está dando a mensagem final, então. Exatamente. Vamos perseverar. Vamos perseverar. Né? Temos que orar, sim, né? Temos que orar, sim, e esperar, sim, a volta do nosso Redentor. Muito agradecido, meu querido amigo. Olha, o programa, hoje não sei porquê, porque cargas d'água, como se diz, passou muito rápido. Passa rápido, por causa do assunto também, né? Também. Quem sabe outro dia nós voltamos a falar sobre esse assunto. Tá certo. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Deus abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até mais. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.